Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo comunicados a você, ao seu lar, por meio deste culto coletivo, especial e solene que nós estamos iniciando nesse momento. Tenha certeza que Deus quer falar ao seu coração neste culto coisas importantes, urgentes, poderosas, graciosas. Estamos aqui reunidos a fim de transmitir uma mensagem direta do coração de Deus para o seu coração. Portanto, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. Vamos juntos celebrar a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus a nossa causa, os nossos sonhos, a nossa família, o nosso caminho. E nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Hélida. Oremos ao Senhor, igreja. Pai querido, mais uma vez na tua presença eu quero te agradecer essa oportunidade de falar contigo. Porque até aqui nós sentimos a sua proteção, meu Pai. Nós estamos debaixo da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Sabemos que os tempos são maus, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor não muda. O Senhor, Pai, é todo-poderoso. O Senhor está sob controle de tudo, meu Pai. Tudo está na sua potente mão, controlado por Ti. Ó Pai, nós sabemos que o mundo necessita render aos seus pés, aceitando o seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz, Senhor, derramando aquele sangue, Pai amado, em nosso lugar, em lugar de toda a humanidade. Sabemos que, infelizmente, muitos não têm entendido a Tua palavra, não entendem por que seu Filho veio, meu Pai. E o desejo do teu coração, sem erro, é que todos se arrependam dos seus pecados e aceitem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai querido, tu sabes, Senhor, quantos choros, quantas preocupações, quantas pessoas enlutadas, Senhor, através desse vírus. Mas o Senhor sabe de tudo. E as nossas orações, nós temos colocado tudo nas Tuas mãos, para que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Pai querido. Ó, nesse momento também, nós queremos voltar os nossos pensamentos para o nosso país, para a nossa pátria, que tanto necessita, meu Pai, de Ti. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas a nossa fé permanece num Deus, Senhor, que pode tudo, um Deus que contempla tudo. Ó Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de todas as lideranças políticas, meu Pai. Ó Jesus, vai falando a esses corações, aqueles que às vezes endurecem os seus corações e não entendem o seu propósito. Tenha misericórdia de cada um, meu Pai. O nosso município aqui, Pai, de Cabo Frio, nós colocamos nas Tuas mãos. Que o Senhor visite todos aqueles que estão hospitalizados, que estão num leito, Senhor, com Covid e outras enfermidades. Pai, tenha misericórdia, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos por excelência. E também temos contemplado muito que tem passado por essa enfermidade e tem se levantado e tem se curado para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Queremos te pedir, Pai, pelos comerciantes, alguns com as suas portas fechadas, meu Pai, e precisando de vender os seus produtos para trazer o dinheiro para o seu lar. Tantos trabalhadores também desempregados, Senhor, que os patrões estão dispensando por causa dessa ocasião.
nós te pedimos misericórdia, entregamos nas tuas mãos. Sempre estamos repetindo a mesma coisa, Senhor. Tenha misericórdia. E nós entregamos tudo nas suas mãos e cremos em Ti. Graças a Deus, meu Pai, porque a nossa fé é constante. Graças a Deus, porque nós temos olhado para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, que o Senhor não venha, que o Senhor contemple a nossa fé e que também nós não possamos nunca se afastar de Ti, por causa das lutas, por causa dos acontecimentos, por causa da dificuldade. Mas sabemos que o Senhor é um Deus de providência e que na hora certa nós cremos, o Senhor vai atuar com maravilhas e nós vamos contemplar, Senhor, o Teu poder para a honra e glória do Seu santo nome. Ó Pai querido, te pedimos para todas as famílias. Lembramos das famílias da nossa igreja, Senhor. Aqueles que estão nos seus lares, que não têm nem vindo à igreja, Tu conheces e sabe o porquê, mas que o Senhor visite cada um. Visite nossa igreja ao todo, meu Pai. Ó Deus queridos, temos tantos projetos através do pastor, o desejo de fazer um trabalho, Senhor, evangelístico, mas por causa dessa pandemia tem sido impedido. Mas nós aguardamos em Ti, o momento é Teu, a hora é Sua, Pai amado. Nós queremos também lembrar nesse momento, meu Pai, pelos profissionais da saúde, Jesus. Visite cada um hoje nos hospitais, trabalhando, Senhor, com todo fervor, para resgatar vidas, Senhor, para sarar através dos medicamentos, através do procedimento, sarar vidas e salvar vidas. Ó Pai, fortalece cada um nessa hora, meu Pai, guarda-os de todo mal. Nessa oração nós não podemos esquecer deles, nem daqueles, Senhor, trabalhadores na limpeza do hospital, todos os que se empenham ali, cada um no seu setor, Pai. Visite-os nesse momento. Ó Pai querido, nós te agradecemos, só temos que te agradecer. A Sua palavra nos diz que nós devemos a todo momento estar glorificando o Seu santo nome. E nós queremos glorificar o Seu nome, mesmo através das más notícias. Mas te louvamos, te engrandecemos, que se um dia, Jesus, nós sabemos que nós iremos encontrar contigo. E o Senhor tem preparado uma pátria, Senhor, tem preparado uma cidade maravilhosa, onde não vai ter dor, mas nada de doença, nem pecado. Vai ser, Senhor, uma maravilha. E nós vamos glorificar o tempo todo o Seu nome e viver uma vida plena aí com o Senhor, com Jesus, com todos que aí estão. Muito obrigado por essa promessa da Tua palavra. Ó, quão bom seria que todos tivessem no seu coração, Senhor, essa esperança. Mas nós sabemos que é o momento certo, aqueles que realmente abrir as suas mentes e entenderem que necessitam de Ti para encontrar contigo, isso acontecerá. Depende de abrir o seu coração e crer que Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ó Pai querido, nos dê um culto de bênção nessa noite. Abençoe o nosso pastor, abençoe a sua família, abençoe seu filhinho, Léo. Ó Deus querido, que o Senhor inspire através do Espírito Santo o seu servo, para transmitir a palavra que o Senhor já colocou no seu coração e que possamos nos alimentar dela, meu Pai. E que possamos também nos edificar nossas vidas e aprender para ter uma vida mais e mais de obediência a Ti. Eu sei que não é fácil, que nós estamos tão limitados por causa dos pecados, mas o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos mostrado o caminho que nós devemos andar. O Senhor tem nos mostrado o que nós devemos nos apartar para não pecar contra Ti. E assim nós vamos, Jesus, cada dia aprendendo contigo para chegar até aí, no Teu trono, diante de Ti e regozijarmos para sempre. Muito obrigado por tudo mesmo, meu Pai. Essa é a nossa oração, é a minha oração
em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora seguir louvando a Deus com o hino de número 9 do cantor cristão. Santo, Santo, Santo. Louvemos ao Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. É um texto muito rico e também muito conhecido que se encontra lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 16, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, onde alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus ainda com muita alegria, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Vamos glorificar o nome do Senhor, amados, e exaltar o Deus que é digno de receber nosso louvor e nossa adoração. Essa é a hora de adoração. Essa é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar.
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre de milhares. Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento na reflexão da sua palavra. Eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor, grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor já usou no decorrer deste culto para falar poderosamente aos nossos corações. Agora, Pai, quando estaremos lendo mais uma vez a Tua palavra, queremos ouvir apenas a voz do Senhor, a instrução que vem do Senhor, a direção que vem do Senhor. Por isso te suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tome a frente desta mensagem para que ela de fato seja proveitosa e edificante na medida que a Tua igreja necessita. Que seja somente o Senhor a ministrar aos nossos corações. É por isso que oramos, ó Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta noite, nós estaremos lendo uma parábola, a parábola das 10 virgens, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. E nós estaremos refletindo nessa passagem tão rica a partir do tema Mantenha a sua lâmpada acesa. Mateus 25, de 1 a 13, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas,
levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mantenha a sua lâmpada acesa. Meus irmãos, a parábola das 10 virgens é mais um ensinamento de Jesus que segue a ordem dos contrastes e ensina a diferença entre o verdadeiro e o falso, o genuíno e a imitação, o santo e o profano, o real desde a essência e o ilusório que não passa de aparência. Embora somente Deus possa separar o joio do trigo, a Bíblia dedica grande parte de seus escritos em nos dar referências para que possamos discernir entre o certo e o errado, entre a verdadeira vida que devemos desenvolver seguindo a vontade de Deus e a superficialidade cristã com que muitos enganam a si mesmos, não tendo sido transformados por Deus, por não terem levado ainda esse compromisso a sério como deveria, como convém ao seu povo. O nosso texto base fala resumidamente sobre 2 temas: vida cristã genuína e a volta de Jesus. Jesus compara o reino dos céus como uma grande festa de casamento que nunca se acabará. Esse é o pano de fundo dessa parábola. Há todo um simbolismo muito rico correlacionado na volta de Jesus com o costume matrimonial dos hebreus, que acontecia em 4 atos. Primeiro acontecia o noivado. O noivado era algo profundo e muito sério para os hebreus. A obrigação do matrimônio era aceita na presença de testemunhas e a bênção de Deus era pronunciada sobre a união do casal. Desde esse dia, o noivo e a noiva estavam legalmente comprometidos. Depois disso vinha a segunda etapa, o intervalo. O intervalo é o período entre o noivado e o casamento. Durante o intervalo, o esposo paga ao pai da noiva um dote. O terceiro passo, a terceira etapa, é a procissão para a casa da noiva. Ao final do intervalo, em dia marcado pelo casal, também pela família do casal, para a celebração do casamento, o noivo então sai de sua casa em uma procissão para a casa da noiva. A noiva se prepara, se atavia, coloca o mais lindo vestido e aguarda o noivo. O noivo em seu melhor traje, acompanhado de seus amigos que cantam e levam tochas acesas e seguem em direção à casa da noiva. O noivo então recebe a noiva e a leva de volta em procissão ao seu próprio lar. Então chega a 4ª etapa. Finalmente, chegando ao seu lar, lá acontece o casamento, as bodas. E as bodas incluem a festa do casamento, que durava em torno de 7 a 14 dias. De igual forma, irmãos, agora a igreja está desposada, legalmente comprometida com Cristo. Jesus já pagou o dote por ela. A comprou não com algo perecível como ouro e prata, mas a comprou a sua esposa com o seu sangue precioso. O intervalo é o que nós estamos vivendo hoje. É o período em que a noiva tem que se preparar. Ao final desse tempo, o noivo vem em procissão celestial sobre as nuvens, acompanhado dos anjos para receber a sua noiva, a igreja. Nesse dia começa as bodas do Cordeiro. O texto de Apocalipse 19, versículo 7, registra esse glorioso encontro dizendo: alegremo-nos e exultemos,
e demos-lhe glória, porque são chegadas bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. As bodas continuam não por uma semana, mas por toda a eternidade. O foco do nosso texto base gira em torno da casa da noiva, em direção da qual o noivo está indo para as festividades do casamento. O noivo promete buscar a noiva, mas a hora não é marcada. A noiva então precisa estar pronta, preparada. Portanto, o propósito primário dessa parábola é acentuar a importância de estarmos preparados para a volta de Jesus. A igreja tem em seu meio, como está implícito em nosso texto, os que estão preparados e os que não estão preparados para essa volta. A parábola ensina que a igreja está dividida em dois grandes grupos. Não são ricos e pobres, doutores e analfabetos, homens e mulheres, mas os que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e os que não estão. Os que não estão são aqueles que nunca nasceram de novo. Sua fé em Cristo é meramente intelectual, não uma fé salvadora. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, muitos que se dizem cristãos serão deixados fora das bodas do Cordeiro. Assim como as 5 virgens nécias. Hoje, irmãos, infelizmente, tristemente, muitos são batizados, membros de igreja, participam dos cultos, trabalham nas igrejas, mas nunca se converteram verdadeiramente. Quando Jesus voltar, esses ficarão de fora. Essa parábola deixa claro que havia uma enorme diferença entre essas virgens, assim como há uma profunda diferença entre os membros da igreja hoje. A mesma diferença que há entre o joio e o trigo, entre os que são crentes nominais e os que são verdadeiramente convertidos em Cristo Jesus. Tendo considerado esse pano de fundo cultural à guisa de introdução, vamos considerar então calmamente o texto. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja precisa de adequada preparação para participar da eterna alegria do Senhor. A vida cristã, irmãos, é uma expectativa constante da vinda do nosso Senhor. Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Sobre as noivas, todas eram virgens, todas tomaram suas lâmpadas e todas saíram ao encontro do noivo. Todas fizeram a profissão de que o seguiriam. Todas aguardavam a vinda do noivo. Havia, porém, uma diferença vital e essencial entre elas. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As 5 nécias têm lâmpadas nas mãos, mas faltou o principal, faltou o azeite em seu interior. A lâmpada e o azeite têm significados muito específicos e profundos nesse texto. A lâmpada simboliza a palavra de Deus. No Salmo 119, 105, por exemplo, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o azeite simboliza o Espírito de Deus, a unção que mantém essa lâmpada acesa em nossas vidas. Em Êxodo 27, versículo 20, havia a seguinte orientação: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. As virgens nécias tinham a lâmpada nas mãos, mas não tinham azeite. Elas representam aquele grande número de pessoas que têm a Bíblia nas mãos, mas não têm o Espírito Santo em seu coração. Conhecem a palavra, admiram a palavra, discutem a palavra, mas não vivem a palavra. Tem nome de crente, roupa de crente, cacuete de crente, mas não tem vida de santidade. Não desenvolveram-se espiritualmente, não crescem na fé, como diz Efésios 4,14. Permaneceram como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O tempo passou e não apareceram os frutos de arrependimento, não apareceu o fruto do Espírito e, portanto, também não aparecerá o fruto de salvação. O azeite aqui simboliza, irmãos, um bem espiritual imprescindível, insubstituível por nenhum outro.
com o qual nós devemos abastecer logo no início da nossa vida cristã, logo no início da nossa decisão de fé. Esse bem espiritual é o Espírito Santo. Sendo o azeite o símbolo do Espírito Santo, a prudência consiste em começar no Espírito, seguir a vida no Espírito e completá-la no Espírito. Ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. Em Romanos 8, versículo 9, está escrito: e se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. A graça salvadora é uma bênção pessoal intransferível. Intransferível. A preparação do pai não serve para o filho, nem a do marido serve para a esposa. Ninguém entra no céu por procuração ou laço parental. Não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não têm. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com a fé genuína de outros. Não é possível confiar na fé do pai, da mãe, da esposa ou de qualquer outra pessoa. A falta do azeite é a falha fatal na vida de muitos que professam ser cristãos, mas não assumiram um compromisso genuíno com Deus. Há um brilho ou luz passageira, mas não a luz permanente nem pode haver, pois embora tenham lâmpadas nas mãos, não levaram nenhum azeite consigo. Um episódio muito semelhante aconteceu lá no início do livro de 1 Samuel. A geração de Eli deixou a lâmpada de Deus se apagar no tabernáculo. Como foi citado lá em Êxodo 27, versículo 20, Deus havia ordenado aos filhos de Arão que dessem manutenção diária ao candelabro, sempre repondo azeite, para que a lâmpada não se apagasse nunca. Mas o sacerdócio, no tempo de Eli, se tornou relapso. O povo passou a distanciar-se de Deus, e naqueles dias a lâmpada veio a se apagar. No entanto, a Bíblia declara lá em 1 Samuel 3, versículo 3, que o Senhor chamou ao menino Samuel antes de ter se apagado a lâmpada do Senhor. O candelabro e o azeite figuravam o Espírito Santo e o seu agir na igreja. Esta geração de Eli permitiu que ela se apagasse. Isso significa que aquela geração perdeu o mover de Deus. No capítulo seguinte de 1 Samuel 3, a arca de Deus foi tomada e foi dito Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Esta foi uma geração que perdeu o primeiro compromisso, em seguida perdeu a glória e depois perdeu o agir de Deus em seu favor. Esta geração de Eli é um exemplo a não ser seguido. Em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo também fala de uma forma muito clara que não devemos apagar o Espírito. Nós vemos nesse texto que, em virtude de o noivo tardar, todas adormeceram, todas as noivas adormeceram. Mesmo aquelas virgens que tinham o azeite da graça não estavam sempre bem acordadas para servir ao Senhor e vigiar a sua vinda. A igreja, irmãos, não é perfeita. Até os discípulos cochilaram no Getsêmani quando Jesus ainda estava com eles. Mas o fato de não sermos perfeitos não significa que devemos nos acomodar ao erro, ao distanciamento da vontade de Deus. As prudentes esperavam com provisão, enquanto as nécias esperavam com presunção. As primeiras estavam prevenidas, as outras desassistidas. As prudentes tiveram uma preparação adequada, as nécias um despreparo evidente. Lâmpadas não nos ajudam quando estão desprovidas do azeite, portanto precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Em segundo lugar, a volta de Jesus é repentina. Esteja preparado. Essa é uma das principais lições e alertas dessa parábola. A volta de Jesus é repentina. Esteja preparado. Foi no grito da meia-noite que o desespero das nécias se tornou notório. Foi à meia-noite que só as aparências não se mostraram suficientes. A chegada do noivo não representou alegria para as nécias,
mas o seu desespero. Esse dia para elas foi um dia de pranto, não de festa. Foi um dia de trevas e não de luz, pois estavam sem azeite em suas lâmpadas. Fica aqui um alerta muito claro, irmãos. Aqueles que estão adiando o seu arrependimento para o último suspiro de suas vidas são como essas virgens nécias ou insensatas. Essa hora pode ser tarde demais. A segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, pegará todos de surpresa. As virgens prudentes não tinham azeite para dar, as nécias pediram emprestado aquilo que é individual e intransferível. Não se empresta a santidade, irmãos. Não se compra relacionamento com Deus. Essas bênçãos vêm do céu, não as adquirimos no mercado. A única maneira de se ter segurança quanto ao futuro com Deus é ter diligência quanto ao presente. Manter a aparência de crente sem ser crente é um risco fatal. É um risco fatal da qual a Bíblia nos alerta. Queridos, esse texto é um alerta e ao mesmo tempo um apelo de Jesus para nós. Estamos no fim dos tempos, irmãos. Em breve Jesus voltará. Ele prometeu e ele vai cumprir. O mundo está maduro para o juízo. As profecias estão se cumprindo. Os sinais de sua segunda vinda nos alertam que breve, muito breve, a trombeta de Deus pode soar. As falsas religiões se proliferam. Os falsos profetas enganam os incautos. Desastres naturais açoitam cidades. A fome assola a terra. As muitas e sangrentas guerras revelam quão monstruoso é o coração do homem sem Deus. Epidemias e pandemias se alastram, espalhando tormento e morte, muita dor. O amor está se esfriando em quase todos. A ciência alça voos prodigiosos, enquanto a apostasia galopante abre caminho para o anticristo e aponta para o fim. Vivemos tempos angustiosos. A igreja tem sido perseguida no campo das ideias no mundo inteiro e torturada fisicamente em muitos lugares. Jesus disse que quando estas coisas estivessem acontecendo, e elas estão, o fim estaria muito próximo, muito próximo. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, será o fim. Quando ele vier com poder e muita glória, todo olho verá. A sua vinda será física, pessoal, visível, audível, gloriosa, poderosa e vitoriosa. Virá não como servo, mas como Rei dos Reis. Virá não como advogado, mas como juiz. Virá não para salvar, mas para julgar. Quando Jesus voltar, as oportunidades terão cessado. A porta da salvação estará fechada. Será o grande dia do juízo. Ele vai se assentar no trono de sua glória e vai julgar as nações. Todos vão comparecer diante deles. Todos serão julgados segundo as suas obras. Todos aqueles, porém, que não forem encontrados escritos no livro da vida, ou seja, todos aqueles que não receberam a Cristo como seu Salvador e Senhor, serão condenados eternamente. O dia do Senhor virá, queridos, e apanhará muito de surpresa. Você está preparado para aquele grande dia? Não deixe para a última hora. As 5 virgens nécias deixaram para se preparar de última hora e ficaram de fora das bodas. Mas hoje ainda há tempo para você. As portas ainda estão abertas. O convite para as bodas do Cordeiro ainda está de pé. Ainda é tempo de repor o azeite em sua vida. Ainda dá tempo de se reconciliar com Deus, de levar a sério esse compromisso e ter vida em Cristo Jesus de verdade. Ainda é tempo de reacender a luz e voltar a brilhar por toda a eternidade. Eu aqui nesse púlpito, irmãos, sou apenas uma ferramenta. O Deus que te ama, que deu a vida por você em uma cruz, é quem está lhe dizendo nesta noite, com esta mensagem, que Ele quer você ao seu lado por toda a eternidade. Então volta, meu irmão, minha irmã, volta para Jesus, volta para o corpo de Cristo, volta para a igreja.
Deixa Deus salvar você, instruir você e estar com você por toda a eternidade. O amanhã não nos pertence, irmãos. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não deixe de tomar a sua decisão. Não deixe de tomar a sua decisão. Talvez você esteja nos ouvindo nessa noite e o Espírito Santo tenha tocado profundamente em seu coração, estremecido profundamente o seu coração, dito a você com autoridade, poder e amor que é a hora de você voltar para Jesus, ou que é a hora de você tomar essa decisão por Jesus. Talvez você esteja nos assistindo e queira tomar agora a sua decisão. Eu creio nisso. E eu quero fazer uma oração com você nesse momento, se esse é o desejo do seu coração. Quero convidá-lo a repetir comigo algumas palavras, concretizando a sua decisão, a sua reconciliação com Cristo Jesus. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, Deus e Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, me reconciliar com o Senhor. Levar a sério a minha decisão contigo. Ou, ó Deus, pela primeira vez aceitá-lo de fato, de verdade, como meu único e eterno Salvador. Ó Pai, eu quero nesse momento suplicar a Ti, me aceita, me acolhe, me toma em seus braços, me coloca de pé e me guia em Teus caminhos, ó Deus, porque eu quero ser do Senhor por toda a eternidade. Eu quero reacender a minha luz, tendo o Espírito Santo do Senhor, de fato, de verdade, em minha vida, daqui para frente e por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se você tomou essa decisão por Cristo Jesus, movido pela palavra de Deus nessa noite, e você queira entrar em contato conosco, estando aqui nas proximidades de Cabo Frio, vai estar aparecendo aí na sua tela um número de telefone nesse momento. Você pode entrar em contato comigo por esse número, ligando ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp. E se você estiver aqui nas proximidades de Cabo Frio, em nosso alcance, em tempo oportuno, queremos chegar até você para orar com você e falar das maravilhas de Deus pessoalmente. Queridos, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana com esta verdade na qual nós acabamos de refletir nessa noite. Amém.